Hoje vamos falar sobre não desperdiçar seus talentos, suas capacidades. E eu estava na minha pauta falar sobre isso, dado pela minha diretora de programação, e aí eu fui lá, parei lá meu texto e tal. E aí hoje ao chegar à igreja, minha pastora pregou exatamente sobre não desperdiçar suas capacidades. Mas ela não usou as parábolas. Ela usou a história de Lia, Raquel e Jacó. E aí vamos a isso, vamos falar mais sobre isso. A parábola dos talentos está lá em Mateus 25, 14 e 30. Fala sobre um homem que tinha 3 servos e deu a cada um deles uma quantidade de talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a último deu 1. O primeiro dobrou os seus talentos, o segundo dobrou e o terceiro devolveu um talento, como ele tinha recebido, porque ele enterrou o talento, ele ficou com medo de perder. E eu lá, no início da minha caminhada, não tinha entendido nada dessa parábola, achei que o último estava certo, né? Ele enterrou, o dinheiro não era dele, e os outros, sei lá, se não era usura, bolsa de valores da época, sei lá, risco, né? Podia ficar assim, como é que ia fazer? Eram servos, mas o homem, né, o dono dos servos, senhor dos servos, ficou muito bravo, disse, você não podia ter enterrado, você tinha que ter multiplicado esses talentos, né? Então, na verdade, a parábola está falando sobre aqueles talentos que Deus nos dá, talentos, dons que temos também, capacidades, mas eles nos foram dados não para nosso particular prazer, para nossa alegria, para nossa felicidade, para obter as coisas que a gente quer. Eles nos foram dados para serem usados na obra de Deus, para disseminarmos amor, as palavras do evangelho, os conceitos do cristianismo. Eles nos foram dados para implantarmos o reino de Deus aqui. E aí, a gente confunde isso um pouco e acha, não, peraí, meus talentos são para mim, para minha felicidade, para minha alegria. E aí hoje, quando eu ouvi essa fala da pastora Carol, eu entendi melhor isso, porque é assim, a Lia era a filha mais velha e a Raquel era a filha mais nova. E naquele tempo lá, a mais nova só podia casar se a mais velha também casasse. E lembrando que podia se casar com mais de uma mulher. Aí o Jacó, apaixonadíssimo pela Raquel, fez lá um acordo com o pai delas e o pai falou, tá bom, pode casar. Mas ele casou e depois que ele casou, ele percebeu que o pai delas tinha dado a Lia, que ele não queria. Ele queria a Raquel. Mas vamos falar da Lia. E aí a Lia desesperou-se. Ela queria muito ser amada por Jacó. Ela queria muito ser amada. Então ela fez o quê? Ela começou a dar filhos para ele, com o objetivo de que ele a amasse. Então ela dá o primeiro filho, ela dá o segundo filho, ela dá o terceiro filho e ela dá o quarto filho. Mas ela não conseguiu ser amada por ele. Ele amava a Raquel. E ela passou uma vida inteira tentando que ele a amasse. E no entanto, olha que coisa maravilhosa, ela estava tendo filhos que eram importantíssimos, que foram importantíssimos na obra do Senhor. O último deles, Judá, foi da linhagem, foi quem iniciou a linhagem de Davi, de Jesus. Rei Davi, Jesus, olha só. Peraí. Aí a Lia fez um enorme sacrifício para ser amada, mas na verdade o objetivo não era ela ser amada. Quando ela casou com ele, ela ia mesmo era produzir, parir os homens importantes na obra de Deus. É sobre isso. Você não veio aqui para sua própria felicidade. Você veio aqui para implantar o reino. E quando você entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Porque se Lia tivesse abandonado um pouco esse desejo de ser amada pelo Jacó e olhasse para esses filhos, porque ela não assistiu depois, e ela
eu vou usar uma palavra de hoje, curtisse, gostasse, entendesse a importância daquela linhagem, ela teria sido uma mulher provavelmente mais em paz com essa questão, mais tranquila, menos infeliz. E isso vale pra gente. Seu foco, seu alvo de vida tá errado. E você fica ali, ó, insistindo. Você quer ser amado, você quer aquilo, você quer ter aquilo. E às vezes não é possível, porque não está previsto aquilo na obra de Deus para você. Sua jornada é outra. Aquilo que Deus tem para você, o projeto dele para você. E é por isso que ele vai segurar na sua mão e vai junto até o fim. É dele, não é seu. Não é você que vai escolher como é que vai funcionar isso. É ele. E quando você entende isso, e você olha para os seus talentos, para as suas capacidades e fala: vou usar isto a favor do reino de Deus. Você fica muito em paz com você mesmo. Eu, pelo menos, acho que eu tenho a oportunidade de usar muitos dos meus talentos e eu faço com prazer na obra. Tem um ou outro que eu acho mais difícil. Posso até citar aqui, quando Deus, às vezes, me manda alguma profecia que eu preciso dizer para alguém, uma palavra que o Espírito Santo me traz, e eu sei que a pessoa não quer ouvir aquilo. Nossa, eu fico muito ansiosa, eu fico com muito medo. Eu tô errada, gente. Eu tô errada. E eu não estou falando aqui de desprazer. Eu estou falando aqui de que é uma enorme responsabilidade isso, né? Mas não sendo isso, os outros, eu gosto muito de saber que eu tô fazendo algo muito bom com aquilo que eu tenho mais capacidade de fazer. Que aquilo que Deus está me pedindo para fazer é tão afeito à minha personalidade, às minhas capacidades, à minha capacidade até física de fazer. E isso me dá muito prazer, isso me enche de alegria. Não desperdiçar o seu talento é, em primeiro lugar, vamos lá, descobrir quais são os seus talentos. Segundo lugar, quais deles Deus quer que você esteja maximizando para crescer na obra dele, para caminhar na direção do projeto que ele tem para você, porque isso é muito importante. Se você não sabe o que ele tem para você, como é que você pode cumprir a sua parte, agradá-lo nesse sentido? Então, o segundo é entender quais dos seus talentos, conhecimentos, dons Deus está pedindo para que você use completamente na obra. E aí, eu tenho absoluta certeza que você será uma pessoa muito mais tranquila em relação à sua vida. Pare de perseguir objetivos que não estão no projeto de vida que Deus tem para você. Vá atrás daquilo que está destinado para a sua vida por Ele. E garanto que você será uma pessoa muito melhor, muito mais tranquila, muito mais de bem consigo mesmo. Espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente e dá seu like, continua nos seguindo nas nossas redes sociais, participe com a gente aqui, dá uma força aqui pro nosso trabalho, tá bom?